Os irmãos da paz do Senhor, aos irmãos da Assembleia de Deus de Quissamã, em Macaé. Nós queremos dizer aos irmãos que também estamos saudosos, nosso coração também está apertado, mas permanecemos confiando no Deus Todo-Poderoso, que temos a convicção de que Ele está no controle de todas as coisas. Que o Senhor Jesus Cristo possa continuar consolando aí o vosso coração, guardando, dando aí vitória a todos nós nesses dias. E eu quero trazer uma rápida reflexão que se faz aqui no Salmo de número 23, bastante conhecido nosso, um salmo que Davi escreve enquanto estava sitiado em um oásis. Havia lá fora reis, ou uma guarnição de um rei que cercou aquele lugar. E mesmo cercado por aquele exército, Davi conseguia ver a providência de Deus. Quando ele diz no Salmo 23, versículo 1, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, em meio a um lugar que não tinha saída, que aparentemente não tinha escape humano, Davi consegue ver a providência divina de Deus contra os seus inimigos. E eu creio também nesses dias na providência divina do Senhor nosso Deus. Davi consegue trazer esse cântico de confiança em Deus. São palavras proferidas por um Davi, por um servo de Deus, por um cristão que conhecia e confiava no Senhor. É uma confissão de fé que esse servo de Deus está fazendo. Crente que deposita sua confiança no cuidado e na proteção de Deus. E para isso, Davi usa duas figuras para expressar sua atitude de confiança em Deus. E eu fico observando, porque gosto muito desse salmo, e observo constantemente, cada vez que eu o leio, eu tiro um aprendizado dessa confiança, desse gozo, dessa proximidade que Davi tinha para com o Senhor, para com o pastor das ovelhas. A primeira figura que Davi vai elencar neste salmo é a figura do pastor que concede repouso. Ovelhas cansadas, pastor tem repouso. Depois, esse mesmo pastor que concede repouso, ele também concede proteção. Ovelha desamparada, ovelha correndo risco, ovelha assustada, ovelha que está agora sem um lugar para descansar, para se abrigar. Encontra este pastor que tem proteção. Ovelha que está sem caminho, sem rumo, Davi traz o pastor como figura de direção, guia, norte. Nós nos norteamos através desse pastor. Pastor também que consola a ovelha que está aflita, ovelha que está preocupada, ovelha que está sem saber o que fazer, que talvez esteja desesperada. Davi apresenta o pastor sumo, o sumo pastor, o pastor que consola o rebanho, e rebanho esse que está sob os seus cuidados. Se você está sob os cuidados de Deus, não se aflija. Ele tem consolo para você. Ele tem proteção, ele tem repouso, ele tem uma direção para te guiar. E quando ele diz,
lá no livro de João, no Evangelho de João, ele vai dizer no capítulo 10, que ele tira as ovelhas para fora e ele as guia, ele vai adiante guiando as ovelhas, porque ele tem um caminho, ele tem uma direção para essas ovelhas. Depois Davi vai usar uma segunda figura, que é a figura do anfitrião, que recebe com honra um hóspede em sua casa. Ele trata bem, ele oferece alimentos, oferece banquete e oferece a unção, unge com óleo ao seu visitante. Ambas as figuras, além de expressar a confiança do salmista, evidenciam o cuidado e a bondade de Deus para com aqueles que lhe pertencem e nele confia. Se você pertence a Deus, você precisa confiar em Deus, continuar confiando em Deus. Não perca a tua confiança, não perca a tua esperança. Você lembra o que nos traz esperança? Então confie no Senhor Jesus Cristo. O salmista continua elencando a nós o Salmo de número 28, versículo 9. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-os como seu pastor e conduz-os para sempre. Eu clamo, Senhor, salva-nos, Senhor, nesses dias trabalhosos. Salva a sua igreja, teus servos que te clamam, teus servos que te louvam, que são dedicados no teu fazer, no teu labor. Salva, guarda esses servos, Senhor Deus. E de certo, a boa mão do Senhor, a boa mão do pastor está sobre a tua vida, está sobre minha vida, está sobre nossa vida. Ainda em Isaías, capítulo 40, versículo 11, vai nos dizer: como bom pastor, ele cuida do seu rebanho. Nos próprios braços ajunta os cordeirinhos e os conduz no colo. Guia com todo cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Veja que o cuidado desse pastor, ele é tamanho. Ele não só guia o rebanho, mas ele põe nos seus braços. Ele nos guarda em seus braços, queridos irmãos. Eu me lembro do Salmo de número 91, no versículo 1, que diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que está guardado debaixo das asas do Senhor, esse tem proteção, esse tem abrigo certo, abrigo pleno. Por que não lembrar do Salmo de número 27, que o próprio salmista vai dizer que o Senhor é a nossa fortaleza. De quem temeremos? Você está abrigado no Senhor Jesus Cristo. Esse mesmo salmista continua nos dizendo, antes de Davi, ser esse rei que nós conhecemos hoje, esse homem que todo mundo se espelha, ele foi pastor de ovelhas, esteve no campo. E no campo Davi foi experimentado através do urso que ele teve que enfrentar para defender a ovelha, através do leão, que ele teve uma outra experiência com o leão para defender a ovelha, porque ele entendia que esta era a função do pastor: proporcionar segurança às ovelhas. E eu quero lhe dizer, o bom pastor, o pastor das ovelhas, ele está conosco. Ele continua a nos guardar, ele continua a nos guiar, porque ele é o nosso pastor. Mas isso não é para qualquer pessoa, isso é para quem conhece a voz do pastor. Porque no Evangelho de João, no capítulo 10, ele vai dizer que ele conhece, ele põe para fora as suas ovelhas. As ovelhas o seguem porque reconhecem a sua voz, sabe quem ele é. E se você conhece Jesus Cristo, não te aflijas. Saiba que ele vai adiante das suas ovelhas. Ele tem um caminho, ele é nosso guia fiel. Nesses dias ele vai lhe conduzir por pastos verdejantes. Mas talvez você se pergunte: pastor, eu estou passando, pastor Luiz,
pelo vale de sombra de morte. Saiba que esse pastor não envia suas ovelhas ao vale de sombra de morte sozinho. Ele vai contigo ao vale de sombra de morte. Ele lhe dá aconchego no vale de sombra de morte. No vale de sombra de morte, Ele é a tua segurança, Ele é a tua proteção quando está passando pelo vale de sombra de morte. Não temas, não temas. Sendo assim, esse pastor vai dizer para mim e para você que Ele é a porta para as ovelhas. Em verdade, vos asseguro que eu sou a porta das ovelhas. Versículo de número 7 do capítulo 10 de João. Depois ele diz, olha, versículo 9, eu sou a porta, qualquer pessoa que entrar por mim será salva. Entrará e sairá e encontrará pastagem, encontrará pastos verdejantes. Veja que aguarda o compromisso de Deus para com o seu povo. Não é algo só de momentos bons. Há momentos, sim, que somos até conduzidos, meus irmãos, à fornalha de fogo 7 vezes mais aquecida. Mas louvamos a Deus, que mesmo nesses dias, o Senhor nosso Deus, Ele tem estado conosco. Se você é conduzido, fique tranquilo, Ele vai à fornalha contigo, porque Ele é pastor de ovelha. Ele não deixa as suas ovelhas só, Ele não deixa as ovelhas desprotegidas, desabrigadas, desencaminhadas, porque Ele é a porta, Ele é o caminho, e todas as ovelhas que estiverem em seu aprisco estarão protegidas. E Ele elenca para nós que, além do bom pastor, tem o ladrão, que ele vem não só roubar, mas ele vem matar e destruir. Podemos dizer que ele vem para causar separação, causar também o estouro da manada, para que as ovelhas se espalhem, para que as ovelhas se tornem presas fáceis para ele. Mas nós temos o pastor que diz, olha, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E lembrando geograficamente da terra de Israel, naqueles dias, por exemplo, eram dias trabalhosos para os pastores que tinham que mover as ovelhas de um lado para o outro, tirando de uma pastagem, conduzindo a outra pastagem. Quando uma secava, ele as conduzia para a outra pastagem. E nessa locomoção, nesse translado de pasto para pasto, passava-se por lugares difíceis. Tinha que subir montanha, descer montanha, porque lá era um local pedregoso. E também, meu irmão, descer montanha por meio de vales sombrios. A região de Israel era uma região geograficamente acidentada. Havia muitas montanhas e também vales sombrios e escuros. E conhecendo bem as ovelhas, ovelha se espanta fácil, ovelha se assusta fácil. Se essas ovelhas seguiam, estavam tranquilas, porque conheciam o seu pastor. Porque pense, essas ovelhas passando por lugares escuros, sombrios, não seria fácil delas se espantarem, se separarem, e separadas são presas fáceis. À volta ao nosso derredor, ao lobo atento, voraz para tragar as ovelhas. Mas nós louvamos a esse pastor Jesus Cristo, que Ele nos guarda. E as ovelhas o seguem porque reconhecem a sua voz. Então elas passavam por esses lugares sombrios e escuros, sendo guiados por esse bom pastor, porque elas confiavam na providência e a segurança que esse pastor lhes concedia.
Portanto, amados e queridos irmãos, a Assembleia de Deus de Quissamã e Macaé, permaneça firme, permaneça no aprisco, porque o Senhor, o dono das ovelhas, Ele permanece com as suas mãos estendidas sobre nossas vidas. Ele cuida de nós, Ele vela por nós. Não se afaste, não se disperse, porque não lembrar daquela ovelha que se dispersou lá de Lucas, onde o pastor, o bom pastor, abrigou 99 ovelhas e saiu em busca de uma ovelha. Eu vejo o zelo, eu vejo o cuidado desse pastor pelas ovelhas. Esse pastor que se importa em buscar uma ovelha. E talvez você se pergunte, as 99? Elas ficaram abrigadas, ficaram guardadas, ficaram protegidas. E esse pastor foi buscar a ovelha que estava desgarrada. Mas, queridos irmãos, você que está em estado de casa, abrigado, talvez afadigado por estar em casa esses dias, lembre, medite na Santa Palavra de Deus, louve a Deus. O salmista, estando em um estado de sítio, dentro daquele oásis, cercado por aquele rei inimigo, ou pelo exército desse rei inimigo, ele confiava na providência divina. E eu quero lhe convidar também, você aí, a confiar na providência divina. O Deus Todo-Poderoso, Ele está velando por você. Olha que coisa linda! Dentro desse aspecto, para nós fecharmos essa meditação, Davi vai trazer aqui várias referências, de pastores, de situações que nós vamos encontrar no Antigo Testamento. Mas quero fazer alusão a esses 4 itens que Davi vai elencar no Salmo de número 23 para nós fecharmos o pensamento. Ele vai falar da água, ou águas de descanso, que são pequenos lagos onde as ovelhas bebem água com tranquilidade, sob a guarda do pastor. Mas também ele fala da vara, que é usada para enfrentar e afugentar os animais selvagens. Geralmente, quando falamos da vara, imaginamos a vara somente para as ovelhas. Mas esta vara, ela é usada em defesa das ovelhas. Ela não é usada só para executar disciplina nas ovelhas, mas é uma vara que também é usada para afugentar os lobos, os animais selvagens que estão à volta, prontos para devorar as ovelhas. E o pastor está no meio, protegendo essas ovelhas e guardando essas ovelhas. Por que não lembrar do cajado, que também é usado pelo pastor para puxar as penas das ovelhas quando se prendem, ou içá-las quando elas caem. Há momentos em que as ovelhas, ou algumas ovelhas, têm os seus pés laçados, caem em laços, e o pastor das ovelhas, de posse do cajado, ele as tira desse laço, ele as iça desse laço. Nós conhecemos também como laços do passarinheiro, que muitas das vezes consegue laçar ovelhas. Quando elas estão distraídas, quando estão distante do aprisco, quando estão desagarradas, se tornam presas fáceis e precisam desse auxílio do pastor. E por último, o azeite usado para tratar os ferimentos das ovelhas. Algumas se ferem, algumas se machucam, porque estamos andando por caminhos pedregosos. Pode tomar um escorregão, se machucar, se ferir,
mas o pastor das ovelhas, ele tem o azeite para tratar essas feridas, para cuidar com amor dessas ovelhas. A Assembleia de Deus de Quissamã e Macaé, confiemos na providência divina. O Senhor nosso Deus, Ele está velando por nós, Ele está cuidando de cada um de nós. O que precisamos é confiar no Jeová Jireh, o Deus de providência. Lembra do pai Abraão, subir do monte de Moriá com seu filho, e no meio da subida ele é concitado pelo seu filho: pai, eis aqui a lenha, eis aqui o cutelo, eis aí o fogo, onde está o cordeiro? Momento difícil para um pai. Ele diz: olha, Jeová Jireh, Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Eu quero te dizer, Assembleia de Deus de Quissamã e Macaé, que o Senhor providenciará de certo o escape nesses dias trabalhosíssimos, difíceis. Deus já tem o escape para o seu povo. De certo, não duvides, não temas. Você que nos ouve, saiba que o Senhor tem um escape para a sua vida. Saiba que o Senhor está olhando por você. Se você é ovelha fora do aprisco, eu lhe convido, retorne para o aprisco do Senhor Jesus Cristo. Se você se afastou do aprisco, é tempo de você voltar para o aprisco. O bom pastor lhe aguarda. O bom pastor lhe aguarda de braços abertos. Seja qual for a motivação que levou você a se afastar desse aprisco, eu quero te lembrar que o Senhor é o nosso pastor e que nada nos faltará. Se você está sem aprisco, busca um aprisco. São dias em que muitas ovelhas andam por aí sem aprisco. Busca um aprisco, se abrigue, porque no aprisco você está debaixo das mãos do Senhor Todo-Poderoso. Fora do aprisco é risco, mas eu quero te lembrar que o Senhor é o nosso pastor. Ainda que andemos por vale de sombra e de morte, Ele continua sendo o nosso pastor. Porque estar no vale de sombra e morte sozinho é perigoso. Mas estar no vale de sombra e de morte com o pastor, Ele nos dá segurança. Lembra o que nos dá esperança? Então descanse em Deus. Descanse no Senhor. Descanse no Senhor que providencia segurança, direção em nosso caminho, o Senhor que nos guarda. Meus amados, eu quero vos saudar uma vez mais com a paz do Senhor e me despedir dos irmãos, pedindo ao bom Deus que continue cuidando da sua vida, da minha vida, de nossas vidas, cuidando de nossa igreja, cuidando da sua igreja no Brasil e fora do Brasil, lembrando dos missionários que estão no campo missionário. Em vossas orações, não cesse de orar pelos nossos missionários que estão no campo, e eles precisam das nossas orações nesses dias. Ore a Deus, apresente os nossos missionários, apresente as nossas autoridades, para que Deus possa lhe dar a sabedoria de conduzir, de gerir este momento com o quanto menos possível de dano sobre o ser humano. Mas que o Senhor nosso Deus, eu quero lhe dizer, Ele permanece no controle. Tudo está patente aos seus olhos. E a Bíblia vai nos dizer que não cai uma folha da árvore se não tiver permissão dele. Saiba que o Senhor, Ele é o nosso pastor. Ele é o teu pastor. Ele está contigo aí onde você está, na sua casa, no seu trabalho, para alguns que precisam trabalhar. Ele está contigo aí. Povo brasileiro, o Senhor Jesus. Quantas das vezes o povo brasileiro diz que o Brasil é de Jesus? Se o Brasil é de Jesus, clame a Ele. Se nos arrependermos, se nos humilharmos, se clamarmos a Ele,
como nosso pastor. De certo Ele nos ouvirá e há de intervir a nosso favor. Que Deus em Cristo continue abençoando a tua vida, que esse vídeo possa chegar até você e você ser agraciado pela graça do Senhor Jesus Cristo.